E chegamos ao segundo episódio de primeiro capítulo de livros que vocês deveriam ler. Hoje eu vou trazer um queridinho no meu coração, um livro que eu amo muito, muito mesmo. É um favorito de todos os tempos, assim, que é Uma Curva no Tempo. Então agora vamos ao que interessa, que é o primeiro capítulo de Uma Curva no Tempo. Minha primeira vida terminou às 10h37 de uma noite chuvosa de dezembro, em uma rua deserta ao lado da velha igreja. Minha segunda vida começou umas 10 horas depois, quando acordei sob o brilho ofuscante das luzes do hospital, com um grande ferimento na cabeça e uma existência da qual eu não tinha absolutamente nenhuma lembrança. Estava cercada pela família e por amigos, e que deveria ter tornado as coisas melhores, mas isso não aconteceu, pois um deles estava morto havia um tempo considerável. Eu quis escrever tudo o que havia acontecido para ver se, ao colocar as coisas no papel, elas fariam algum sentido. Ou talvez eu só precisasse provar a todos, até a mim mesma, que não estava enlouquecendo. Por muito tempo, achei que essa história deveria começar com o que aconteceu na igreja, quando minha vida literalmente sofreu uma ruptura. Mas agora percebo que, para compreender tudo, tenho de voltar a muito antes desse dia, pois tudo começou de fato 5 anos mais cedo, na noite do jantar de despedida. Capítulo 1. Setembro de 2008. Muito depois dos gritos cessarem, quando o único som que se ouviu era o choro baixo dos meus amigos à espera da ambulância, eu me dei conta de que ainda apertava a moedinha da sorte na palma da mão. Meus dedos se recusavam a soltar o pequeno talismã de cobre, como se com a simples força de vontade eu pudesse voltar no tempo e apagar a tragédia à minha volta. Fazia mesmo apenas meia hora que Jimmy apanhara a reluzente moeda do chão de estacionamento do restaurante. Para dar sorte, dissera ele, com um sorriso, atirando a moeda no ar e agarrando habilmente com uma das mãos. Retribuí seu sorriso e então vi o brilho de irritação atravessar depressa seus olhos de um azul pálido quando Matt brincou. Jimmy, meu amigo, você devia ter falado que estava sem dinheiro. Não precisa sair por aí rastejando à procura de moedinhas. Então Matt rira e passara o braço pelo meu ombro, puxando-me para junto de si. Pensei que a expressão sombria do rosto de Jimmy fosse apenas uma reação natural ao comentário desnecessário de Matt, que realçava a uma diferença de origem dos dois. E talvez, em parte, fosse isso mesmo. Mas não só. Havia mais, embora eu fosse levar muito tempo para entender. Era uma tarde quente de setembro, e nós três estávamos parados à luz do sol poente, aguardando o restante do grupo. Jimmy já estava no estacionamento quando Matt e eu chegamos de carro. Matt tinha se exibido um pouco circulando por ali, à procura da vaga certa para estacionar sua nova aquisição. Acho que ele ainda estava naquela estranha lua de mel porque os garotos passam quando estão apaixonados pelos seus carros. Eu só torcia para que ele tivesse o bom senso de não se exibir diante do grupo. O carro novo era reluzente. Isso é tudo que eu sei sobre carros. Os pais dele tinham lhe dado o automóvel depois que o resultado das provas chegara. Isso já dizia o suficiente sobre a família de Matt para explicar por que comentários sobre dinheiro às vezes atingiam um ponto sensível ao restante de nós. Matt quase sempre era um cara legal e não ostentava demais. Às vezes, porém, um comentário impensado escapava e acendia uma faísca. Eu esperava de verdade que ele não dissesse nada para arruinar aquela que provavelmente seria uma das noites que passaríamos todos juntos em um bom tempo. Você foi trabalhar hoje, Jimmy? Perguntei, sabendo muito bem que ele tinha ido, ansiosa para trazer as coisas de volta a um terreno neutro. Jimmy se virou e me abriu um sorriso que eu juro que não havia mudado nada desde que ele tinha 4 anos. Fui! Essa é a última semana ajudando meu tio. Depois disso, devolvo feliz o carrinho de mão e o ancinho. O mundo da jardinagem e eu estamos prestes a nos separar. Mas olhe pelo lado bom. Você está com um bronzeado perfeito este verão, coisa que não teria se ficasse arrumando prateleiras no supermercado. E era verdade. A pele clara de Jimmy tinha um tom moreno dourado e seus braços definitivamente estavam mais musculosos
e definidos graças aos meios de trabalho ao ar livre. E é claro, Matt e eu também exibimos um bronzeado respeitável depois das férias na França, na casa de campo dos pais dele. Esse também foi um presente de formatura, nesse caso, para nós dois. Na verdade, meu pai havia implicado com isso. Claro, ele gostava de Matt, uma presença frequente em nossa casa. Afinal, estávamos namorando fazia quase 2 anos. Mas ainda assim, não fora fácil ele me deixar viajar por 15 dias com a família de Matt. Parte do problema tinha sido dinheiro, porque, claro, os pais de Matt haviam se recusado a aceitar qualquer contribuição para a viagem. A outra parte, a maior, foi a questão pai, filha, namorado. Acho que isso é universal entre os pais, mas parecia ainda mais sério para nós, sem uma mãe por perto para facilitar. Por fim, Matt e eu conseguimos convencê-lo, explicamos às claras como seria tudo, que os quartos seriam separados e que ficaríamos com os pais de Matt o tempo todo. Em resumo, havíamos simplesmente mentido. Isso me fez pensar, e não pela primeira vez, como papai lidaria com minha ida para a universidade no fim do mês. Senti a testa começar a franzir e, com determinação, afastei o pensamento. Eu passara a maior parte do verão debatendo essa ideia, e não iria arruinar a última noite em que eu e os meus amigos estaríamos juntos, me preocupando com coisas que eu não podia mudar. Por sorte, neste exato momento, 2 carros, ambos consideravelmente mais antigos que o de Matt, porém não menos apreciados por seus donos, entraram no estacionamento. A porta traseira do pequeno automóvel azul, mais próximo de onde estávamos, se abriu e Sarah correu em direção com os saltos muito altos fazendo barulho. Ela cambaleou de forma alarmante sobre a superfície irregular antes de me envolver com um abraço apertado. Rachel, minha linda, como você está? Retribuí o abraço, por um momento me sentindo sufocada ao perceber que, em breve, só haveria nas férias da universidade, e não mais todos os dias, como havia acontecido durante nossos últimos anos escolares. Depois de Jimmy, ela era minha amiga mais antiga. E por mais íntimos que Jimmy e eu fôssemos desde sempre, alguns assuntos eram reservados apenas às amigas. Desculpem nosso atraso, disse Sarah. Dei um sorriso irônico. Sarah estava sempre atrasada. Para uma garota tão naturalmente bonita como ela, Sarah precisava de uma quantidade incrível de tempo se arrumando para sair, com várias trocas de roupas e penteado, antes que fosse persuadida a afastar-se do espelho. E ela nunca parecia satisfeita com o efeito final, o que era ridículo, pois com seu rosto em formato de coração, seus sedosos cachos castanhos e estrutura miúda, estava sempre perfeita e linda. Estou esperando há muito tempo? Perguntou, passando o braço pelo meu e me afastando de Matt, para atravessar com ela o estacionamento em direção à entrada do restaurante. Sua intenção devia ser garantir sua travessia do calçamento irregular inteira com aqueles saltos agulhas, embora também pudesse ser não ver a reação instintiva de Trevor e Phil, a Cat, que descia do carro ao lado deles. Só o suficiente para Matt irritar Jim, respondi em voz baixa, para que apenas ela ouvisse. Sarah sorriu, compreendendo. Ah, então não esperaram nada. A essa altura, já havíamos alcançado a estrada dos fundos do restaurante e paramos para esperar enquanto os garotos, em nosso grupo de amizade, Matt inclusive, tentavam fingir que não estavam notando o decote convidativo de Cat, com jeans colante e sandálias de salto alto, com as quais, para desgosto de Sarah, ela parecia não ter dificuldade nenhuma de andar. Cat parecia em cada detalhe pronta para uma sessão de fotos. Os longos cabelos louros caíam sobre seus ombros e tudo nela parecia combinando, com tanta perfeição, e que imediatamente tive a sensação de que me vestira no escuro, com o que sobrara do bazar da caridade. Cat era mais ou menos nova em nosso círculo de amigos. Antes de sua chegada, o grupo era uma compacta unidade formada por Sarah, eu e os 4 garotos. Suponha que a relação menino-menina estivesse um pouco desequilibrada, mas éramos amigos havia tanto tempo que não chegava a ser um problema. Dito isso, a inclusão de Cat no grupo fora muitíssimo bem recebida por quase todos os rapazes, por razões óbvias. E deixado a aparência de lado, Cat era uma companhia bem divertida. Sua família se mudara para Great Bishopshire, esse troço aí,
vindo de uma cidade muito maior, e ela era muito mais sofisticada e antenada que o restante de nós. Além disso, era aberta e simpática, com senso de humor malicioso, e quando não estava flertando descaradamente com toda criatura do sexo masculino, em um raio de 10 quilômetros, eu gostava dela de verdade. Sarah, porém, tinha suas reservas, e em mais de uma ocasião, quando a Cat havia exasperado ou pisado em seus calos, eu a ouvia murmurar em um tom sombrio: última a entrar, primeira a sair. Quando Jimmy atravessou o estacionamento devagar e se juntou a nós, Sarah se afastou um pouco e começou a olhar o cardápio exibido em uma vitrine ao lado da porta. Os outros tinham ido admirar o carro de Matt, ou os peitos de Cat. Pensei, irritada, enquanto a observava abaixar, supostamente para examinar as rodas de liga leve, como se ela se interessasse por rodas. Você é muito mais bonita que ela, sussurrou Jimmy, em meu ouvido, como se soubesse o que passava na minha mente. Sou tão fácil assim de interpretar? Perguntei sorrindo para ele. Ele retribuiu com um sorriso que eu conhecia tão bem, aquele que lhe franzia o canto dos olhos e iluminava todo seu rosto. Como um livro, confirmou. Mas um livro bom. Uma brochura velha e desgastada, você quer dizer. E não uma revista de papel acetinado. Ele acompanhou meu olhar e entendeu minha analogia enquanto olhávamos para onde Cat se encontrava, parada ao lado de Matt, ouvindo, extasiada, enaltecer o aspecto do carro. Você não tem com o que se preocupar, assegurou-me Jimmy, dando uma breve e amigável aperto no ombro. Matt seria louco de olhar para ela quando tem você. Foi tudo que consegui dizer em resposta, e fiquei surpresa ao sentir que o ardor de suas palavras havia provocado em mim um leve rubor. Virei-me depressa para que ele não visse. Observando meu reflexo na vidraça do restaurante, não achei que meu velho amigo estivesse sendo 100% honesto. Ou se estava, então ele deveria pensar seriamente em fazer o exame de vista. O que vi no vidro jamais despertaria nos homens o tipo de reação que Cat provocava. Cabelos escuros longos, muito lisos, olhos grandes que mal enxergavam sem as lentes de contato, e lábios um pouco grandes demais. Era um rosto agradável, sim, mas não estonteante. E eu era honesta o suficiente para saber que nunca pararia o trânsito. Para dizer a verdade, isso jamais me preocupara, mas desde que eu tinha começado a namorar Matt, que não se podia negar era maravilhoso, eu parecia mais consciente do que nunca de alguma das imperfeições com que a mãe natureza havia me servido. E lembre-se, para mim você vai sempre ser a garota sardenta de dentes separados e orelhas de abano. Ei, eu tinha 10 anos quando era assim, protestei. Agradeça a Deus pela ortodontia. Você precisa me lembrar cada detalhe horrível da minha infância geek? Não consigo evitar, replicou Jimmy estranhamente. E eu teria investigado seu comentário esquisito se naquele exato momento os outros não tivessem se juntado a nós. Vamos então, chamou Matt, segurando minha mão com firmeza. Vamos antes que libere a reserva da nossa mesa. Passamos todos juntos pelas amplas portas duplas, os braços dados ou descansando casualmente em um ombro vizinho, sem nem sequer imaginar que na meia hora seguinte nossas vidas se transformariam para sempre. Fomos conduzidos à mesa que ficava na parte da frente do restaurante, ao lado de uma grande janela de vidro, de onde tínhamos uma excelente vista da rua principal e da igreja empoleirada no topo da colina ali perto. Enquanto abríamos o caminho entre as outras mesas, pude ver que Cat atraíra vários olhares de admiração dos clientes do sexo masculino e tive certeza de que Matt tão pouco passava despercebido entre as mulheres. Tentei abafar aquela vozinha preocupada que havia vários meses vinha sussurrando em meu ouvido. Matt era muito atraente. Ele chamava naturalmente a atenção de outras garotas, e ainda que parte de mim saboreasse o fato de que era ao meu lado que ele estava, era a minha mão que estava segurando enquanto zigue-zagueamos entre as mesas muito próximas. Havia um temor tácito que mais cedo ou mais tarde eu teria de enfrentar. O que aconteceria quando estivéssemos distantes e ele se visse diante das inevitáveis tentações? Seríamos um dos casais que sobreviveríamos à separação da universidade ou estávamos destinados a nos tornar vítimas da maldição do namoro à distância? Fiquei feliz por essa linha de raciocínio ter sido interrompida pelo suave sotaque de um garçom italiano, indicando que havíamos chegado à mesa que reservávamos. Carente de espaço no restaurante lotado,
eles haviam juntado 2 mesas para acomodar nosso grupo, o que resultava em um corredor estreito ao lado da coluna de concreto, pela qual se tinha de passar ao fim de alcançar a cadeira perto da janela. Lamentei que Sarah não tivesse chegado ali primeiro, já que ela era muito menor do que eu, mas consegui passar pelo pequeno espaço sem o constrangimento de ficar entalado. Matt sentou-se na cadeira ao lado da minha e todos os outros escolheram um lugar e se acomodaram. Jimmy sentou-se na cadeira janela, de frente para mim, com Sarah apossando-se da cadeira à direita dele. Eu me recusei a olhar a indigna disputa de quem iria se sentar ao lado de Cat, que estava do outro lado de Matt. De qualquer forma, creio que a pole position era a cadeira diante dela, com a vista privilegiada do decote. Com discrição, por baixo da toalha da mesa, puxei a minha camiseta, baixando o decote uns 2 ou 3 centímetros. Então corei como uma idiota ao ver os lábios de Jimmy tremendo ao perceber o que eu fizera. O que é tão engraçado, Jimmy? Perguntou Matt, e de repente, por uma horrível coincidência, a mesa inteira ficou em silêncio para ouvir a resposta. Eu sabia que meus olhos estavam enviando mensagens telegráficas, frenéticas, para que ele não dissesse nada, mas não precisava ter me preocupado. Jimmy pegou o cardápio com toda a calma e deu de ombros de um jeito casual. Nada. Só me lembrei de uma coisa que meu tio disse mais cedo. Enquanto todos seguiam a deixa de Jimmy e começavam a estudar os cardápios, olhei para frente e falei obrigado, mas sem emitir som. O sorriso que ele me devolveu era tão cheio de amizade e de afeto caloroso que, por uma estranha razão, meu estômago se contraiu. Confusa, cortei o contato visual e fingi estar mais interessado na disputa entre lasanha e canelone. O braço de Matt envolveu minha cintura, puxando-me para si, enquanto escolhia os pratos. E quando tornei a olhar para Jimmy alguns minutos depois, ele estava concentrado em uma conversa com Sarah. Embora ele tenha captado meu olhar e me dirigiu um breve sorriso, meu estômago continuou quietinho, exatamente como devia ficar. Era impossível ignorar a nostalgia em torno da mesa, e a atmosfera de separação iminente era quase tão evidente quanto o aroma de tomate e alho que flutuava à nossa volta. Embora ainda faltasse algumas semanas até minha ida para a Universidade de Bridgeton, Trevor e Phil partiriam depois do fim de semana, e Sarah apenas alguns dias mais tarde. Por alguma razão, eu não conseguia imaginar o restante do grupo, Cat, Jimmy, Matt e eu, se reunindo nas semanas restantes. A intensidade dessa súbita relutância em partir me surpreendia. Não que eu não quisesse ir para a universidade, é claro que eu queria. Eu me esforçara muito para conseguir as notas de que precisava para o curso de jornalismo. Só que parecia, naquela noite, pela primeira vez, estava caindo a ficha de que era mesmo o fim de um capítulo muito importante na minha vida. E naquele momento, eu não consegui me concentrar nos novos começos, porque só pensava que estaria deixando para trás meu namorado e meus 2 melhores amigos. Sentindo-me ridícula, percebi que meus olhos começavam a lacrimejar, e rapidamente olhei para fora, preferindo o brilho deslumbrante dos raios de sol se pondo à reação em torno da mesa que soubesse que eu estava chorando. Tudo bem com você? Perguntou Jimmy, inclinando-se para a frente de modo que só eu pudesse ouvi-lo. Matt estava pedindo as bebidas, então me senti segura para responder baixinho. Ah, só estou um pouco emotiva, eu acho. As mudanças que estão prestes a acontecer, as despedidas, essas coisas. Minha voz falhou e fiquei à espera de algum tipo de gozação. Mas em vez disso, fui pega de surpresa quando ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou meus dedos, que mexiam inquietos nos talheres. Seu toque parecia estranhamente diferente, não o contato com que eu estava familiarizada desde a pré-escola. Talvez fosse apenas a textura áspera de sua pele em consequência do verão cuidando de jardins. Ou seria a maneira como minha mão parecia tão pequena envolta pela dele com firmeza. Mais do que vi, senti a lenta percepção de Matt do gesto de Jimmy, mas em vez de tirar a mão depressa, ele apertou a minha última vez e depois recolheu a sua devagar. Em uma resposta instintiva, Matt aproximou mais seu corpo do meu, exigindo minha atenção e reivindicando seu território. Só após um instante ou 2, percebi que ao retirar a mão, Jimmy, de alguma forma, havia transferido para mim a moedinha da sorte que ele pegara do lado de fora do restaurante. Apertei a moeda com força na palma, impregnando o pequeno disco de cobre com mais significado que talvez ele merecesse. Era típico de Jimmy dividir comigo até mesmo partilhado tantas
coisa durante tantos anos, ele era mais um irmão que um amigo. Na verdade, ao pensar nisso, percebi que toda a família dele era mais próxima de mim do que meus próprios parentes. A mãe de Jimmy e a minha haviam sido grandes amigas desde muito antes de nós nascermos. E com a morte repentina da minha mãe, quando eu mal começava a andar, a família de Jimmy acolhera a mim e papai em suas vidas e seus corações. Percebi com choque que meu pai não era a única família que eu estaria deixando para trás ao partir. Seria quase tão difícil dizer adeus aos pais de Jimmy e seu irmão mais novo. Quando as 2 garrafas de vinho que Matt pediu foram servidas, todos pegaram uma taça para fazer um brinde. À partida, ao sucesso da universidade, às nossas novas vidas e aos velhos amigos. O último brinde foi repetido por todos à mesa, conforme as taças tilintavam, capturando um prisma brilhante de luz do sol de fim de tarde. Enquanto os outros faziam piadas e brincavam alegremente, corri os olhos pela mesa por um instante, tentando registrar em minha mente uma fotografia do momento. Sabia que estávamos todos destinados a fazer novos amigos na universidade, mas naquele exato momento era difícil acreditar que os novos laços que formariam poderiam um dia ser mais fortes que todos aqueles tecidos entre nós 7. À medida que meus olhos pousavam em cada amigo, uma lembrança ou emoção surgia em resposta, tantas que era quase impossível separá-las, mas cada recordação era mais um tijolo na parede da nossa amizade que eu tinha que acreditar que permaneceria sólida, não importava onde estivéssemos. Quando olhei para Sarah, tive que reprimir um sorriso. Estranhamente, eu já sentia ciúmes dos novos amigos que ela faria no curso de artes. Sarah era louca, leal, engraçada e muito carinhosa, e sua amizade era um dos meus bens mais preciosos. Quem quer que fossem, esses novos amigos não sabiam a sorte que tinham. E então foi a vez de Jimmy. Eu passava uma parte tão grande do verão preocupada com como seria ficar separada de Matt, que sempre que o pensamento de também dizer adeus de Jimmy se intrometia, eu logo o empurrava para o fundo da mente. Sei que isso soa estranho, mas pensar em não ver um velho amigo com regularidade era algo tão imenso e tão difícil de absorver que eu não podia sequer me permitir contemplar essa possibilidade. Percebi com uma certa decepção que não me encontrava nem perto de estar preparada como deveria para me separar de nenhum deles. Enquanto esperávamos a comida, eu olhava de vez em quando pela janela ao meu lado, vendo a igreja mais adiante. O sol começara sua descida vagarosa e o céu encontrava-se banhado em tons diluídos de vermelho e dourado, transformando a rua principal, em geral monótona, em uma mágica de caleidoscópio. Notei que havia poucos pedestres, mas as fileiras de carros estacionados de ambos os lados da rua indicavam que os pubs e restaurantes fariam bom negócio naquela noite. De algum lugar ao longe, podia-se ouvir um característico uivo de uma sirene. Rachel, você está me ouvindo? Com um sobressalto, desviei a atenção da cena lá fora e percebi que Jim falara alguma coisa. Desculpe, eu estava a quilômetros de distância. O que você disse? Seus olhos cintilaram por um segundo na direção de Matt, que naquele momento conversava com Cat. Jimmy não pareceu à vontade em ter de repetir o que quer que fosse que eu não tinha ouvido. Perguntei se você podia ir lá em casa amanhã à tarde, se não estiver muito ocupada. O pedido hesitante não era típico dele, e fiquei confusa por um momento, tanto pelo seu tom de voz quanto pela formalidade do convite. Jimmy e eu, em geral, apenas aparecíamos na casa um do outro sem avisar. Convites eram desnecessários. Claro, posso sim. Pretendia mesmo ir até lá, ver de novo sua mãe e seu pai antes de partir. Na verdade, eles não vão estar em casa. Mais uma vez aquele tom hesitante. Ninguém vai estar lá, só eu. Eu só queria dar uma palavrinha com você em paz, tudo bem? Seria o reflexo da luz vermelha do sol, ou ele estava mesmo corando? Jimmy parecia ansioso em obter minha resposta antes que Matt voltasse para nós, então eu tranquilizei. Sim, tudo bem. Apareço lá por volta das 2, então. Ele assentiu e suspirou, como se acabasse de concluir uma tarefa temida, o que só serviu para aumentar ainda mais minha curiosidade. Deduzi que teria de esperar até o dia seguinte para descobrir o que ele tinha em mente. Os garçons tinham acabado de chegar com os pratos e começaram a servi-los. Endireitando-se em sua cadeira, Matt tirou o braço direito de onde ele estivera descansando em minha cintura,
parando para dar um beijo inesperado em meus lábios antes de se afastar. Por favor, as pessoas estão tentando comer aqui, gemeu Sarah, fingindo repulsa. Sorri para Matt e mantive o rosto imóvel enquanto ele prendia um fio de cabelo rebelde atrás da minha orelha. Foi um gesto tranquilo e casual. Mais tarde, porém, eu me perguntava o que teria acontecido com todos nós se ele não tivesse se virado para mim e visto o carro. Caramba! Gritou. Girei o corpo para acompanhar seu olhar, a boca abrindo perplexa ao ver um carro vermelho pequeno, com as 4 rodas fora do asfalto, surgir no campo de visão acima da crista do morro. Momentos depois, um segundo carro apareceu, seguindo quase tão depressa e de forma apenas um pouco menos imprudente. Suas luzes azuis piscavam e a sirene destoando acabava com a paz da noite de verão. Com horror, vi uma pequena van emergir de uma rua lateral e ter de pisar fundo no freio cantando pneu para evitar perder a maior parte de sua capota quando o carro vermelho passou zunindo, não atingindo por questão de centímetros. O carro colidiu com a lateral de vários veículos estacionados, metal raspando em metal e envolvendo os carros da polícia que o perseguiam em uma nuvem de faíscas vermelhas. Foi o grito estridente de borracha provocado pelos freios da van que chamou a atenção do restante do grupo. Mas Matt estava bem à frente de todos nós na avaliação do perigo iminente. O carro vermelho ainda se encontrava relativamente no alto do morro, mas na velocidade em que estava, essa distância era engolida a cada segundo. Quando a viatura da polícia começou a diminuir espaço entre os veículos, o carro vermelho deu uma guinada brusca atravessando a rua, o motorista lutando para evitar a fileira de carros estacionados. Matt levantou-se de um salto. Ele perdeu o controle. Aquele carro vai bater. Saiam da janela agora! Pela primeira vez, nós todos parecíamos notar a vulnerabilidade de nossa posição. Sentados ao lado de uma imensa janela na frente do restaurante, separados da rua por apenas uma calçada estreita e baixa, na esquina de uma curva muito fechada, no pé da colina, a inevitabilidade do perigo de repente pareceu óbvia. Senti o aperto de Matt no meu ombro quando ele ficou de pé gritando um aviso. O pânico começou a se espalhar à medida que as pessoas à nossa volta também começavam a gritar. Percebi, em tanto alheia, o garçom derrubar 2 dos nossos pratos no chão antes de se afastar da mesa às pressas. Puxa, que sujeira horrível, me peguei pensando estupidamente. Não que eu não pudesse ver o que estava acontecendo ou que não houvesse compreendido o grito de advertência do meu namorado. Só que tudo havia repentinamente e estranhamente passado a acontecer em câmera lenta. Parecia não haver nenhuma pressa. Tínhamos tempo suficiente para nos afastar da mesa. Nenhuma necessidade de derrubar 2 pratos perfeitos de comida. À minha volta estabeleceu-se uma confusão. Jim e Sarah se levantaram e notei que corriam para onde Phil se encontrava de pé, berrando para o restante de nós se mexesse. A mão de Matt permanecia cravada no meu ombro enquanto eu o sentia quase me arrastar da cadeira. Com a outra mão, vi que ele começava a puxar Cat, que estava de pé ao lado dele para longe da mesa. O caos de cadeiras viradas e taças de vinho derrubadas só deve ter levado 1 ou 2 segundos, mas nesse tempo fiz algo idiota. Virei-me para olhar pela janela o carro se aproximando. Ainda em grande velocidade, com o motor rugindo como uma alma penada. O veículo vinha erraticamente pela linha central da janela, seguindo direto para a curva e à frente do restaurante, sem dar nenhum sinal de que ia desacelerar. E foi naquele momento estúpido, quando parei para verificar a aproximação do carro, que Matt soltou meu ombro. Ao virar meu rosto horrorizado para o lado oposto da janela, vi que ele e Cat já estavam distantes. Cambaleei adiante para segui-lo, mas de alguma forma, quando ele passou, sua cadeira foi derrubada e agora se encontrava firmemente presa de encontro à coluna ao meu lado. Minha saída estava bloqueada. Empurrei freneticamente o obstáculo de madeira caído, conseguindo apenas fixá-lo ainda mais entre a borda da mesa e a coluna. Rachel! Berrou Sarah. Saia do caminho! Arquejando de terror, percebi que de onde eles estavam, deviam conseguir ver o carro vindo direto para a janela, ao lado da qual eu agora estava encurralada. Empurrei e chutei a cadeira como cada grama de força, medo e adrenalina que corria em meu corpo, até que ruídos dentro do restaurante diminuíram e tudo que eu pude ouvir era um rangido de sangue em meus ouvidos. Em desespero, olhei para Matt e vi começar a voltar em minha direção. Então, inacreditavelmente, Cat o segurou pelo braço. Você vai morrer.
Eu ouvi aquilo muito bem, e loucamente, parte do meu cérebro, a parte que não estava ocupada, tentando não permitir que eu fosse morta, teve até tempo de absorver o que eu havia acabado de ver Cat fazer. Se ela achava que eu ia deixar aquilo passar, estava muito enganada. Mas então, outro barulho veio da rua atrás de mim, quando enfim, pela primeira vez, o carro começou a usar os freios. Ainda forçava inutilmente a cadeira caída, olhei para trás pela última vez. Sim, o carro já estava freando, mas já era tarde. A imagem do veículo, em disparada, ia se tornando cada vez maior na janela tão perto agora que eu podia distinguir o rosto assustado do jovem motorista, os olhos arregalados de pavor, à medida que o inevitável se aproximava. Eu não o vi chegar. Ele deve ter movido a velocidade incrível para me alcançar. No momento, eu estava aprisionada naquele espaço minúsculo entre a cadeira caída e a janela. E no momento seguinte, dois braços fortes, vindo do outro lado da mesa, se prenderam aos meus como um torno. Como ele encontrou força, eu nunca soube. Mas Jimmy literalmente me puxou de onde eu estava preso para cima da mesa. Vi sua expressão enquanto ele me arrastava sobre a superfície coberta pela toalha, sem me importar com as garrafas e taças se espalhando enquanto eu abria caminho em meio a elas. Seus olhos estavam cheios de medo, indescritivelmente, e os tendões de seus pescoços saltavam com o esforço que ele estava fazendo para me puxar. Agarrei-me a ele, tentando ajudar, meus pés se movendo frenéticos para me impelir à frente sobre a toalha. Então, atrás de nós, ouvi um baque sinistramente alto quando o carro deixou a estrada e subiu na calçada. Jimmy me arremessou. Essa é a única maneira de descrever o que ele fez. Num segundo eu estava na metade da mesa e no seguinte fui erguida e arremessada como uma boneca de pano, caindo e escorregando no chão a alguns metros além da cabeceira. No entanto, aquele ato de força e bravura impossíveis havia consumido os últimos e preciosos milissegundos que o carro levara para sair da rua e chocar-se contra o restaurante. Jimmy ainda estava parado exatamente no caminho do perigo quando a janela explodiu atrás dele. A primeira coisa que senti foi o calor. Havia algo em cima das minhas pernas prendendo-as sobre um peso de dor que queimava como fogo. E parecia haver água por toda a parte, espessa, salgada, correndo livremente da minha testa pelo meu rosto, entrando nos meus olhos e na minha boca. Tentei gritar, mas não saiu nenhum som. Não restava em meus pulmões nada além de sussurros de vapor cheios de fumaça. Alguém atrás de mim gritava, outra pessoa chorava. Tentei virar a cabeça e percebi que não conseguia ver direito com a umidade pegajosa que bloqueava minha visão. Hesitante, ergui uma das mãos e levei a cabeça. Depois tentei esfregar os olhos. Quando afastei a mão, ela estava coberta com uma reluzente luva vermelha de sangue. À minha volta, havia uma montanha de destroços tão densas que eu não conseguia ver além delas. Onde estavam as pessoas que choravam e gritavam? O carro também bloqueava minha visão. Metade para dentro, metade para fora do que antes tinha sido a janela. E era impossível ver o que restava do veículo destroçado, pois o ar estava tomado por uma fumaça e poeira vindos do motor e da parede da frente destruída. Senti a mortalha de vidro que me envolvia e soube que devia estar caída entre os estilhaços da janela. Atrás de mim, ouvi as vozes que gritavam freneticamente enquanto a alvenaria e o entulho começavam a ser removidos, e percebi que havia gente tentando nos alcançar. Nós, não era só eu. É claro que não era só eu. Jimmy estava lá quando o carro atravessara a janela. Jimmy, que deixara sua posição segura e voltara para me salvar. Ignorando que o sangue começava a fluir, ainda mais rápido quando eu virava a cabeça, consegui erguer o pescoço poucos centímetros do leito de vidro para procurá-lo. A névoa de poeira e fumaça ainda estava muito espessa, mas achei que podia distinguir uma forma a alguns metros de onde eu estava. Havia imensos blocos de alvenaria quebrados e alguns pedaços compridos de metal retorcido, que deduzi terem sido arrancados do carro, caídos num ângulo estranho no topo de uma prancha branca comprida. À medida que minha visão foi clareando, percebi que não se tratava de uma prancha, era o que restava da nossa mesa, e a razão para não estar caída no chão, mas inclinada nesse ângulo estranho, era que havia alguma coisa ou alguém embaixo dela. Sem me importar com mais nada, ergui o braço, arranhando ao descrever um arco desesperado na direção da mesa esmagada e o que deveria estar sobre ela. A princípio,
Não senti nada. Então as pontas dos meus dedos roçaram por um instante em alguma coisa macia. Jimmy! Gritei, a voz rouca. Jimmy, é você? Está me ouvindo? Nenhuma resposta. Jimmy! Comecei a chorar, as lágrimas abrindo pequenos riachos em meio à sujeira e ao sangue no meu rosto. Jimmy, não! Jimmy, diga alguma coisa! A poeira e os escombros haviam começado a se assentar, e eu já podia enxergar o que havia conseguido alcançar. O antebraço de Jimmy se projetava em um ângulo estranho debaixo do que restava da mesa. Aquilo era tudo que eu conseguia ver. Apenas o antebraço, mas ainda parecia forte e bronzeado, como havia poucos minutos quando o encontrara força para me puxar para longe do perigo. Só que agora ele não estava se mexendo. Muito antes de as ambulâncias chegarem até nós, eu me dei conta de que ele jamais voltaria a se mexer. Primeiro capítulo finalizado. E aí, te convenci a continuar essa história? Conta aí pra mim nos comentários.